Mas se eu orar, o céu vai romper. Se eu orar, Deus vai responder. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Deus Acima de Tudo. Hoje nós vamos compartilhar, ainda da série Testemunhos Edificantes, o testemunho da irmã Lucinete Magalhães, uma serva do Senhor que mora na cidade de Colíder, lá no Mato Grosso. Ela compartilhou conosco um testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida da filha dela. Fique atento até o final e seja tremendamente abençoado. Amadas irmãs, em primeiro lugar, eu quero agradecer a grandeza de Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha filha, né? Esse mês de abril agora está com 2 anos que a minha filha foi diagnosticada com um problema sério no útero, né? E ela teve que o médico aconselhou a tirar o útero, né? Mês de abril, esse mês agora está fazendo 2 anos. Aí dia 6 de abril foi marcada a cirurgia dela, ela tirou o útero dia 6 de abril. E dia 8 voltou para casa, cirurgia deu tudo bem. Aí quando foi dia 13 de abril, ela começou um sangramento. Aí a gente voltou no médico, o médico disse que poderia ser normal, porque ela estava no período de menstruação, quando tirou o útero, então podia ser sangue da menstruação. E foi, e essa menstruação, nada de parar, nesse sangue nada de parar. E o sangue tanto descia como menstruação, como subia para cima, né, pro corpo inteiro. E isso a gente foi no médico várias vezes, toda vez que chegava lá o médico batia ultrassom e via que o cúmulo de sangue dentro da barriga dela estava só aumentando. E foi indo, aí quando chegou dia 26 de abril, dia 25 de abril, voltamos o médico à tarde, o médico ficou muito assustado, aquele sangue já estava podre por dentro. E o médico disse assim, olha, eu preciso abrir ela novamente. Eu preciso abrir ela novamente porque o sangue está tudo podre e corre risco e ela pode até morrer. E a gente já ficou toda preocupada, né, que ela estava recente operada, né, tinha operado dia 6. Aí quando foi dia 26 de manhãzinha ela se internou para fazer a cirurgia, né, amadas, foi triste. Depois do meu testemunho, eu vou mandar uma foto aqui da barriga dela, tá bom? Aí abriu um corte na barriga dela, da boca do estômago até embaixo. E outro corte de uma virilha na outra, fora. E ainda do lado assim, abriu um buraco e colocou 3 pernas de dreno. E aí continuou, ela internada, e eu todos os dias visitar ela. E cada dia que passava, cada dia que eu ia visitar, eu voltava chorando, porque eu via que a minha filha não estava boa. Cada dia que eu ia visitar, ela estava mais ruim. Aí eu orando e falando, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Era uma filha tão carinhosa, que todos os dias me liga. Sabe, uma filha que eu sou apaixonada por ela, sabe? Aí, nada de melhorar. Quando foi dia 1º de maio, foi dia do trabalho, caiu num domingo, eu fui visitar ela, cheguei lá, ela estava bem ruinzinha mesmo, ruinzinha. Eu voltei para casa chorando e pedindo a misericórdia de Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela estava internada nos melhores hospitais, era particular, que ela pagava um plano Unimed, né? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Voltei para casa. Aí quando foi assim, a base das 6 horas da tarde, amadas, os médicos ligou para a gente, mandou a gente ir lá. Foi eu, meu genro e uma irmã minha. Chegamos lá, 3 médicos, chamou a gente para conversar, né? Quando eu cheguei lá, eu fui no quarto, ela não estava. Aí eu já desesperada, cadê minha filha? Aí os médicos, aí dali a pouco vinha vindo ela na cadeira de roda, toda assim agonizando, sabe? Agoniada, sabe? Aí eu falei, eu posso acompanhar ela até o quarto? A enfermeira falou, não. A senhora só pode ir depois que a gente arrumar ela lá. Aí foi, arrumou ela. Nada de me chamar. Eu vi os 3 médicos assim conversando. Eu fui até aqueles 3 médicos e perguntei, eu posso ir aonde está minha filha?
O médico falou, pode. E eu fui, amadas. Cheguei lá, ela estava deitada, chorando, né? Porque os médicos disseram que o estado dela era irreversível, né? Falava para ela mesmo, sabe? Não escondia, não. Aí eu peguei, tava eu e ela lá no quarto, e os médicos para lá conversando, né? Tentando ver o que poderia fazer com ela. Aí eu peguei e fui, ela estava parada, irmãs. Ela estava na igreja, regendo o conjunto, mas não estava tomando Santa Ceia, estava meia parada. Aí eu fui e perguntei para ela assim, ô Zia, como está a sua vida com Deus? Eu chorando, eu perguntei, como está a sua vida com Deus? Ela falou, eu estou na igreja, mas não estou tomando Santa Ceia nem nada. Eu falei, você quer fazer um concerto com Deus? Ela respondeu, eu quero, quase sem nem poder conversar. Aí eu levantei as mãos para o céu, amada, e orei a Deus, apresentei ela a Deus, apresentei a vida dela, pedi para o Senhor Deus escrever o nome dela no livro da vida e pronto, né? Dali a pouco chegou os 3 médicos. Quando os 3 médicos chegou, eu tinha acabado de orar, e ela estava chorando, eu também chorando. Aí os 3 médicos falaram, né? Perto dela, os 3. E no quarto estava eu, meu genro e minha irmã. E os médicos falaram, né? Um era o gastro, outro era o ginecologista, né? Que ela tirou outro, e o outro era outro médico, eu esqueci do que área ele era. Mas aí, irmã, nessa cirurgia que eles fizeram, na segunda cirurgia, eles furaram o intestino dela, né? Por isso que ela estava muito ruim, vomitando. Tudo que comia, vomitava, né? E estava ruim. Aí os médicos falaram para mim que o caso dela era revestível, que ia levar ela para UTI, porque lá tinha um cuidado mais especial, mas que com 2 dias eu poderia saber uma notícia que iria tirar o intestino dela e panhar para fora. Aí, irmãs, eu voltei, aí levou para UTI, perguntou, posso levar para UTI? Eu falei, pode, fazer o quê? Tá nas mãos do Senhor. E falei para os médicos, cuida da minha filha, doutor. Deus vai fazer a parte dele, mas faz a parte de vocês, que a minha filha é a coisa mais preciosa que eu tenho, é uma das coisas mais preciosas que eu tenho, é minha filha. Falei para os médicos chorando, né? E eles falavam, não fica assim não, mãe, me consolando. Fica assim não, mãe, nós vamos fazer o que nós pode. Aí pegou, levou ela para UTI, né? E nós fomos embora para casa. Aí, irmãs, isso foi um domingo, né? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Aí eu cheguei em casa já de noite, na casa dela, né? Que a minha casa é uns 200 quilômetros longe da casa dela. Aí eu fui para a casa dela, cheguei lá do jeito que eu tava, eu fui para a igreja. A igreja, Assembleia de Deus, é bem pertinho da casa dela, a gente ia a pé. Eu fui para a igreja, cheguei lá, as irmãs, tudo veio me abraçar, né? Viu o meu semblante, que eu tava bem decaída, né? Já quase 30 dias lá pro hospital visitar ela. Aí as irmãs veio me abraçar e perguntou para mim, a Zia, como é que ela tá? Aí eu falei, ela foi pro UTI. Os médicos disseram que a causa dela é irreversível, mas eu tô confiando na vitória, eu falei pras irmãs. Aí uma das irmãs, né, correu lá no pastor, lá no público, e falou pro pastor, né, que a Luzia tinha ido pro UTI. Aí, depois que nós levantamos da oração, irmãs, aquele pastor pegou, e pastor Daniel pegou e falou, gente, vamos fazer uma oração para a irmã Luzia. Ela foi para a UTI, era a irmã Luzia da Nova Vida, com a minha filha, ela tocava um grupo da Nova Vida, né? O grupo não, ele regia o conjunto Nova Vida. Vamos fazer uma oração para a irmã Luzia, vamos todo mundo levantar a mão lá pro lado do hospital. Aí, amados, foi uma oração mais de 20 minutos, foi coisa linda, 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 linda. O pastor começou a orar, passava assim para todos os pastores que estavam ali na tribuna, tinha muitos pastores, sabe? Era um domingo, feriado, tinha muita gente. E ele foi passando o microfone de um em um, e aí aquela oração, coisa mais linda, sabe? E ali foi aquela chuva de poder que caiu à noite ali dentro daquela igreja, irmãos, que foi fogo puro, sabe? Eu cheguei em casa, eu não aguentava nem conversar, sabe? De tanta glória que eu dei, tanta presença do Senhor que eu senti naquela noite. E naquela noite eu senti que Deus tinha feito um milagre. Eita glória, aleluia. Aí, irmãs, dia 2, né, que foi na segunda-feira, eu saí cedo e fui visitar ela. Cedo não, era 11 horas, a visita do UTI era 11 horas, eu fui visitar ela. Quando eu cheguei lá no UTI, amadas, a minha filha estava sentada, estava bem, e o doutor estava do lado dela e falou para mim assim, mãe, a sua filha de ontem para hoje teve uma melhora significativa. Oh, glória! Eu falei assim, isso é o nosso Deus.
Aí depois ele falou assim, eu vou sair um pouquinho, vou deixar vocês duas conversar. Aí ele saiu, né, daí ela me contou que o médico tinha falado para ela assim, Luzia, você nasceu de novo. Você nasceu de novo, porque a nossa expectativa era que não tinha mais jeito, né? Não tinha mais jeito. E aquela noite, irmãs, eu saí da igreja, fui para casa confiando na vitória, passei a noite chorando, orando e falando para Deus, Deus, tenha misericórdia, não permita que a minha filha coloque o intestino para fora, porque é a coisa mais triste, amada, colocar o intestino para fora, ficar usando aquela bolsa de colostopia. E eu passei a noite chorando, pedindo a misericórdia de Deus, irmãos. Quando foi no outro dia que eu fui visitar ela, Deus nos surpreendeu. Eu voltei feliz para casa. O segundo dia eu fui, ela estava melhor. O terceiro dia eu fui, já tinha tirado aquelas sondas dela, todos aqueles aparelhos. E foi indo, quando foi dia 7 de maio é aniversário dela, né? A gente tinha até planejado fazer uma surpresa para ela, né? Mas Deus nos surpreendeu, né? Deus, né? A gente faz um plano e Deus faz outro, né? Aí dia 7 de maio, dia do aniversário dela, ela ganhou alta do UTI e foi pro quarto, né? E aí foi só melhorando, irmã, foi só melhorando. Mas mesmo assim, irmãs, ela passou no Vale da Morte. Quando ela tinha quase 30 dias de cirurgia, a barriga estava toda aberta, foi tirar os pontos, abriu tudo. Aí, e Deus é tão bom, amadas, tão bom, tão bom. Esse Deus é tão bom, que naquela noite da oração, eu estava ali orando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Veio uma irmã e me abraçou e falou para mim assim, irmã Lucinete, Deus tocou no meu coração para pagar uma pessoa para cuidar da sua filha quando ela sair do hospital 30 dias, porque para a senhora descansar, né? E eles viam, né, o meu semblante recaído, né, uma mãe, ver uma filha, né, morrendo. Eu estava vendo minha filha morrendo todos os dias. Eu ia visitar ela, amadas, e cada dia ela estava pior. Cada dia ela estava pior. Ela fedia, mas aquele sangue era carniça. Ela falava assim, chorando, eu tô fedendo, eu tô tudo podre por dentro. Eita Deus, aleluia, oh glória. E, irmãs, eu falei assim, a irmã perguntou se eu aceitava, né? Ela pagar uma pessoa para cuidar 30 dias da minha filha. Aí eu falei assim, ô irmã, eu aceito, mas eu vou visitar ela amanhã no UTI e eu vou perguntar para ela, né? Se ela aceita. Aí eu fui. Conversei com ela, falei, Zé, aceita, porque eu precisava de ir em casa, meu marido é idoso, né? Meu marido tá com 76 anos, quando ele ficava sozinho, ele não comia bem, né, então ele tá sofrendo. Aí eu falei, aceita, que daí enquanto isso eu vou em casa, ver meu marido, organizar a casa, depois eu volto. E aí nisso foi, amados, e a luta foi grande, mas Deus nos deu a vitória, né? Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, né? Que não se abala, permanece para sempre, né? Deus nos deu a vitória, né? O médico disse que não tinha jeito. O médico condenou, o médico ia deixar o intestino para fora, mas através da nossa humilde oração, Deus virou o cativeiro, né? Deus deu vitória para minha filha, né? E ela está viva hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Ela tem plano de Deus, ela é cantora, canta para a honra e glória do nome do Senhor, e ela tem passado momentos tão difíceis, amada, tão difíceis. Depois dessa cirurgia do útero, ela passou com um ano e pouco, um ano certinho, ela passou por outra cirurgia de bariátrica, porque ela pesava 115 quilos, né? Ela estava com a coluna dando escoliose, foi obrigado a fazer cirurgia, ela fez cirurgia de bariátrica, né? Depois da cirurgia de bariátrica, com mais um ano certinho, agora em fevereiro fez um ano, de novo ela fez cirurgia de tireoide de novo, né, irmãs? Inclusive eu até pedi oração para vocês aí no grupo, que essa cirurgia dela os cálcios não tá se acertando, né? Tomando os melhores cálcios, não tá dando problema. Quando acerta o cálcio, desregula o B12, mas eu tô confiando ainda no Senhor, que o Deus que curou ela, que tirou ela, né, do vale da morte, Deus vai dar vitória para ela. E esse é o testemunho, tá, amados, que eu tenho para contar. E eu tenho motivo de sobra para glorificar e exaltar esse Deus que tudo pode, né? Porque grandes coisas ele fez na vida da minha filha. Amém?